Pastora depressiva. Depressiva. Sim. Olha, a primeira frase já determina o grau da pessoa. Caio, eu sou pastor há 20 anos e queria saber se posso largar meu marido. Eu não amo ele e ele só impede a obra de crescer. Olha, agora aqui, meu amigo ateu, olha só. Isso tudo é por causa de Deus. Desse Deus que você está denunciando. E você diz que eu denuncio esse Deus. Denuncio mais do que você. Você vai ter que viver 3.000 anos fazendo força para denunciar o que uma fala minha denuncia desse falso Deus e desses falsos deuses. Agora, o teu incômodo é que um cara que pensa como eu penso e sei o que eu sei, você acha que deveria pensar como você e concluir como você. Sabe qual é o teu problema comigo? É que eu não concluo como você. Aí você diz, como pode não concluir? Você pensa que fez a última conclusão. Não, você fez a mais básica e a primeira. Depois dessa, existem milhões de outras viagens, meu amigo. Você botou o pé na creche do questionamento. Agora, é básico demais. Isso aí, o que você carrega, é uma luz em relação a esse delírio. Mas a tua angústia é por que um cara não delirante como eu não conclui como você? Isso é que te perturba. Mas a nossa amiga aqui está querendo justamente esse Deus do delírio. Uma resposta dele: eu posso me divorciar do meu marido, com o qual eu estou casado há 20 anos. Ela é pastora há 20 anos. Sou pastora e estou casada há quanto tempo? Não fala. Posso me divorciar do meu marido? Supostamente porque Deus Eu teria não amo algo ele. a dizer, a fazer ou a realizar contra ela se ela fizer qualquer coisa errada nesse sentido. Não é? Ela deixou de amá-lo porque ele só impede a obra de crescer. Só impede a obra de crescer. Faz anos que eu tento fazer a igreja crescer, mas ele vem e tira todo mundo. O que eu faço? Eu descobri que tem um problema nos seios e minha filha diz que é por causa dessa minha fixação em igrejas e com um sofrimento com meu marido. O que eu faço, Caio? Eu sinceramente acho que uma pessoa que vive uma fixação dessa por igreja não devia ser casada, não devia ter filhos. Eu acho uma fixação horrorosa, adoecedora. Acho doentio esse negócio de uma mulher dizer eu sou uma pastora, ou um homem, qualquer ser humano, e em razão disso alegar que a vida não pode prosseguir por causa da chamada obra de Deus. É uma necessidade enorme de ser importante, sabe? De ser uma Dilma divina. Uma Dilvina. É, uma Dilvina. É uma necessidade, eu faço a obra de Deus. A obra de Deus, Jesus disse. Você quer saber qual é a obra de Deus? A obra de Deus consiste em coisas muito simples. Em realizar a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é a minha comida, eu me alimento dela. E essa vontade do que me enviou é amor, é graça, é reconciliação. De modo que a obra de Deus na minha vida é o ser que eu sou. O ser que eu sou. É o que se constrói em mim, o que eu construo a partir de mim, em favor do próximo, da vida e da criação. A minha função essencial nesse mundo é ser um fiel jardineiro dessa criação divina. Um cuidador, um servo da criação. Um servo lúcido e estupefato. Grato e perplexo diante da maravilha dessa criação. Cuidando dela e interagindo de maneira conexa com ela. Segundo lugar, eu tenho que
tratar do mesmo modo aqueles que forem procedendo das minhas relações e encontros humanos. Antes de haver alguém com quem me relacionar, originalmente havia a criação a cuidar. Surge a relação dos iguais, dos humanos, tem que ser tratada nesse mesmo nível de naturalidade cultica, tudo tem que ser parte do meu ser, da minha espiritualidade. Essa é a obra de Deus em mim. É o modo como eu vejo, o modo como eu interpreto, o modo como eu trato, o modo como eu passo semeando e engravidando graça na existência das outras pessoas, porque eu estou cheio disso, estou tomado disso. Essa é a obra de Deus. Agora, essa outra coisa de abrir uma porta, uma portinha, uma lojinha de Deus, uma loja de conveniência divina, para você ter um grupo sobre o qual fale e ministre e controle e se dedique, sinceramente falando, quase sempre, dependendo da intensidade dedicada, da fixação, da obsessão, eu já sei que a pessoa que está fazendo isso é adoentada de alma, tá? Muito mais resolvendo um problema de carência, de necessidade de afirmação pessoal, de superioridade pessoal, de validação pessoal, do que qualquer outra coisa. E obra de Deus mesmo é que não é. É a tua obra, a obra da tua validação, é a obra da tua importância. Sem isso você não se sente validada. Não basta ser mulher do homem, talvez até você nunca tenha amado o cara. E esse cara morre de ciúme dessa tua entrega pagã a esse grupo que você chama de minha igreja, meu ministério e a obra de Deus quando interessa. Para ele você diz que é a obra de Deus. No trato pessoal você diz é a minha igreja. Quando te interessa é tua. Quando não te interessa que seja tua, você diz ao teu marido como acusação: tu persegues a obra de Deus. Então, desculpa, querida, sei que você está magoada, mas eu não posso fazer nada a respeito, eu não creio em nada disso, não creio. Acho que uma mulher saudável que quer casar, Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, que se quer casar e faz aquilo que você chama de obra de Deus, ou seja, trabalha comunitariamente, expandindo o ensino, a consciência da fé, o que no seu caso não acho nem que seja o caso, você deve ter muito pouca consciência do Evangelho para estar educando e ensinando na palavra, você deve estar muito mais praticando a animação dos devotos nervosos, isso que você chama de obra de Deus. Mas, vivendo assim, Paulo diz: quem quer que queira se dedicar a qualquer coisa 100%, não deve casar, não deve ter filhos. Porque qual é o marido, minha querida, que vai querer casar com uma mulher que tem, antes de tudo, um amante chamado obra de Deus? Que vive com esse harém, que tem essa necessidade de afirmação, que decorre de uma carência enorme, que precisa ser validada pelo trato, pela obediência, pelos modos de uma relação de superioridade, que tem tudo menos evangelho no processo inteiro. E o marido vai querer isso. Você, meu Deus, chegasse na minha vida com esse papo, candidata a ser minha mulher, ou se eu tivesse algum interesse em você, morria na hora. Você é a última pessoa da terra que eu queria dormindo do meu lado. Era uma pessoa assim como você. Não dava. Quem casa primeiro tem que ser mulher para o seu homem, homem para a sua mulher, tem que ser pai para os seus filhos e mãe para as suas filhas. Primeiro vem disparadamente a importância desses núcleos de afeto, de cuidado, de igreja, família imediata. E as outras coisas, quando vêm nos seus lugares, mas nunca assim, com a sua filha, dizendo duas coisas importantes. Uma é descrevendo o seu estado mental como um estado de fixação, de obsessão. Para sua garota ter dito isso, sinceramente eu prefiro crer na sua garota,
o diagnóstico dela. O segundo diagnóstico dela é dizer, provavelmente, você esteja com os problemas que você está tendo no seio, que é muito sintomático, de coisas relacionadas a uma angústia de afetividades, por causa do conflito, do dilema que você vive entre os seus amantes. O amante coletivo, que você chama de obra de Deus, e o marido em casa, mal amado, zangado, chateado, de saco cheio desse Deus, dessa obra e dessa sacerdotisa que você se tornou. Eu acho que esse homem não merece ter uma mulher como você. Não merece. Você podia deixá-lo livre por amor a ele, em respeito e consideração a ele. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver contigo. Tudo tem a ver com a gente. Deus não cresce se você ficar casado, não diminui nada se você se separar dele. Agora, esse homem não merece ter uma mulher pastora com uma obsessão assim. E de ficar tão azucrinado e perturbado que quando encontra pessoas, tenta desconstruir o teu processo, porque ele não crê no teu processo e ele acha que o teu processo é idolátrico também e que você provavelmente seja uma pessoa sem nenhum conteúdo humano, de alma, de sensibilidade para cuidar de ninguém, para ser pastora de ninguém, para ajudar ninguém, não ajuda a si mesma, não ajuda a sua própria casa. Então eu, ao invés de olhar para o meu marido, olharia para mim. Ao invés de olhar para minha filha, eu me enxergaria e perguntaria: que obra de Deus é essa que mata? São essas salvações que matam. Eu falei no início aqui. São obras divinas liquidantes. Como pode? Então, por favor, não faça mais a obra de Deus para Deus fazer alguma obra na sua vida. Quem se dedica a fazer alguma obra de Deus fora de si, jamais prova a obra de Deus em si. É só o que eu tenho a lhe dizer. Eu espero que você tenha entendido. Vem me ver TV. O canal é você.